Pois bem-vindos, irmãos e irmãs, a esse momento em que vamos refletir sobre a origem dos livros do Novo Testamento, especialmente os livros depois dos Evangelhos, já que falamos dos Evangelhos na aula anterior. Então, começamos com o livro que está imediatamente depois dos Evangelhos, que são os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, que sabem que foram escritos por São Lucas. Este livro complementa os 4 evangelhos, já que depois de ler sobre a vida de Jesus Cristo nos evangelhos, lemos nos Atos dos Apóstolos sobre o início da igreja que Jesus havia anunciado. E lemos também sobre o seu desenvolvimento nos primeiros anos da igreja. E o segundo livro que escreveu São Lucas. No início desse novo livro, ele se refere ao seu primeiro livro, seu Evangelho, que chama Meu Primeiro Relato. Isso mostra que esta obra dos Atos, ele vê como a continuação do seu Evangelho. Como para compor seu Evangelho, Lucas se informou com testemunhas oculares, da mesma forma, é lógico pensar que ele se informou com certos apóstolos e talvez outros discípulos sobre o que aconteceu desde a ascensão de Jesus ao céu e depois, inclusive no grande evento da vinda do Espírito Santo em Pentecostés. Para escrever os discursos de Pedro, Lucas foi informado por este apóstolo, certamente, ou talvez Lucas mesmo estava presente. Não sabemos bem. Pedro cita várias vezes frases do Antigo Testamento. Essas citações fizeram parte do ensinamento de Jesus, por exemplo, quando Jesus fala da pedra rejeitada que se tornou a pedra angular. Mas estas citações vêm muito provavelmente também quando Cristo mostrou a seus discípulos que ele cumpria as profecias. Ele falou disso uma vez ressuscitado, quando apareceu aos apóstolos, dizendo: era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E Jesus lhes abriu a inteligência para entenderem as escrituras. Lemos isso no final do evangelho escrito por Lucas. Então, guardaram certamente as citações na mente e as pregaram, como Pedro fez também, especialmente no início da vida da igreja. Agora, os relatos que dizem respeito a Paulo, sem dificuldade, Lucas os escutou de Paulo mesmo, já que se conheciam, e Lucas começou a acompanhar Paulo em missões, como Lucas o faz entender ao dizer nós, a certo ponto da vida apostólica de Paulo, que Lucas relata nos Atos dos Apóstolos. Esse nós o encontramos desde o capítulo 16 dos Atos. Como no seu Evangelho, as informações dadas nesse livro são bem precisas. Certamente o Espírito Santo, que ele menciona muito nesse livro, o ajudou a escrever tudo corretamente, segundo a verdade. No final do livro Atos dos Apóstolos, Lucas fala de Paulo em Roma, de sua atividade, apesar que estava na prisão, mas não fala de sua morte. Isso indica que o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito antes da morte de Paulo, que aconteceu no ano 64, depois do nascimento de Cristo. E podemos deduzir que o Evangelho de Lucas foi escrito, então, ainda antes dos Atos dos Apóstolos. Claro.
Então, um livro interessante que serve como de base histórica sobre a igreja, mas também como fundo histórico das cartas seguintes, especialmente as de Paulo. Passamos então agora às cartas de São Paulo. Está bem até agora? Conseguimos seguir? Bom, muito bem. Prosseguimos. Vamos lá para Paulo. Paulo, que perseguia os cristãos pensando assim agradar a Deus, foi convertido por Jesus Cristo mesmo, que se revelou a ele numa aparição. Foi depois instruído pelos discípulos e foi enviado em missão. Fundou várias comunidades cristãs, especialmente na Ásia Menor e na Grécia. A Ásia Menor corresponde à Turquia atual. Em certas ocasiões, por exemplo, dificuldades que passava uma comunidade, ele lhes escreveu uma carta, às vezes duas. Escreveu também aos cristãos de Roma, que ele planejava visitar. Mas a comunidade de Roma não era uma comunidade fundada por ele. Algumas de suas cartas são dirigidas pessoalmente a discípulos que ele formou e que se tornaram responsáveis de comunidades, como Timóteo e Tito. Esses escritos são impregnados dos ensinamentos que ele recebeu de discípulos de Jesus no início, também de suas próprias reflexões com a luz do Espírito Santo e de revelações que recebeu, como ele mesmo diz e menciona na segunda carta aos Coríntios, no início do capítulo 12, dizendo, mas bem, em outra carta que escreveu, foi por revelação que tive conhecimento do mistério. Isso está na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 3. Além de ensinamentos de fé, suas cartas contêm exortações de vida cristã. Tudo isso adaptado às situações diversas das comunidades e das pessoas a quem Paulo escrevia. Ele encontrou tempo disponível na prisão para escrever algumas de suas cartas. Por que, então, certos estudiosos dizem que certas dessas cartas não são de Paulo? Porque eles veem que entre as várias cartas tem diferenças de teologia. Em algumas a teologia é mais elaborada e profunda que em outras. Mas aí não devemos esquecer que Paulo tinha uma inteligência muito viva. Então seus pensamentos evoluíam, faziam progressos, se aprofundavam graças ao Espírito Santo, que o iluminava, sendo um homem de fervorosa oração. Além disso, as revelações que recebeu podem explicar certamente uma parte desses progressos na sua maneira de pensar. Então, não é necessário dizer que essas cartas, onde a teologia é mais profunda, são de outras pessoas. A carta aos Hebreus agora. Não conhecemos seu autor. Por isso, na liturgia, escutamos leitura da carta aos Hebreus, mas não se diz quem a escreveu. Ele conhecia, o autor conhecia abundantemente as escrituras sagradas, escritas antes de Cristo, e por isso foi capaz de dirigir-se aos hebreus, isso é, aos israelitas, para encorajá-los a reconhecer em Jesus Cristo o Filho de Deus, a expressão do ser de Deus, o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim explicou que a aliança antiga passou e que agora temos em Cristo o sacerdote da nova aliança. Aquele que se ofereceu em vítima, então tornando inúteis as oferendas de animais no templo de Jerusalém. O autor convidou a imitar a fé dos antepassados, começando com Abel, depois passando por Abraão,
e assim. Esses personagens importantes que conheciam muito bem os destinatários dessa carta, os israelitas. Agora, a carta seguinte, a carta de São Tiago. Com essa carta começamos uma série de cartas de vários autores que não são dirigidas a uma comunidade específica. São dirigidas a todos, por isso as chamamos cartas católicas, já que católicos em grego significa universal. Tiago era um apóstolo de Jesus, também ele é irmão de Jesus, isso é parente de Jesus, segundo a maneira semítica de falar. Semítica, isso é dos israelitas, mas também de outros povos semíticos, como os árabes. Para distinguir esse Tiago de Tiago Maior, que é irmão de João, ele foi chamado Tiago o Menor. Por ser um dos 12 apóstolos, ele foi uma testemunha privilegiada da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Mais tarde, foi encarregado da Igreja de Jerusalém. Com tudo isso, não estamos surpreendidos em encontrar na sua carta ensinamentos em harmonia com o Evangelho de Cristo, inclusive quando ele fala que a fé se mostra com as obras. De fato, especialmente, vocês podem encontrar semelhantes com certas partes do Sermão da Montanha de Jesus que temos em Mateus 5, 6 e 7. Tiago dirigiu sua carta às 12 tribos da diáspora. Com essa expressão, entendemos habitualmente os cristãos vivendo fora da terra de Israel, inclusive os cristãos de origem israelita. Passamos agora às cartas de São Pedro. Nos evangelhos, nas listas dos 12 apóstolos que Cristo escolheu, Pedro é sempre mencionado primeiro. Não é sem razão. Por sua fé e por ser um homem bem maduro, Jesus lhe confiou uma missão única quando lhe disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, o papel único dado a Pedro entre os vários apóstolos. Ele foi testemunha, junto com João e Tiago Maior, de alguns eventos especiais da vida de Cristo, como sua transfiguração. Pedro se tornou líder dos apóstolos e da igreja, como vemos nos Atos dos Apóstolos. Suas duas cartas manifestam sua profunda fé, sua dedicação à igreja, inclusive sua preocupação que os fiéis mantenham a fé nas Santas Escrituras e que confiem também nas cartas de Paulo, mesmo se têm dificuldades para entender certas passagens. Alguns dizem que esta segunda carta não pode ser de Pedro, porque mostra muito conhecimento do grego, enquanto antes Pedro era pescador e não conhecia o grego. Mas é muito provável que alguém o ajudou a escrever em grego corretamente, como quando Pedro escreveu a primeira carta, na qual recebeu a ajuda de Silvano, como ele menciona no capítulo 5 da primeira carta. Se não for de Pedro, esta segunda carta, o autor enganaria seus leitores ao dizer que foi testemunha da transfiguração de Jesus, como lemos no primeiro capítulo, nos versículos 16 a 18. E a tradição da igreja sempre reconheceu que as duas cartas têm Pedro como autor, Pedro apóstolo. Vamos ver agora algo sobre as cartas de São João. Escolhido por ser apóstolo de Cristo, esse discípulo foi chamado
desde o início da vida apostólica do Senhor, segundo a tradição, e foi especialmente amado por ele. Foi então uma testemunha muito próxima de Cristo, digno de confiança, e sem dúvida transmitiu fielmente seu ensinamento com a ajuda do Espírito Santo. E isso é verdadeiro no Evangelho que escreveu e se nota nas suas cartas. Elas refletem a profunda meditação que ao longo de sua vida João fez das palavras do Senhor Jesus. Porque aí usam expressões que têm uma conexão clara com palavras de Jesus. Na primeira carta, João não se apresenta. Começa diretamente com o tema que apresenta, falando da palavra de vida, chamando assim Jesus Cristo. Nas duas outras cartas, ele se apresenta como o ancião, porque certamente era de idade avançada. Mas esta diferença não é suficiente para dizer que essas duas cartas não são do apóstolo João, como alguns pensaram, porque também outros apóstolos se apresentam dizendo que são apóstolos ou de outra forma, mas não dizendo assim que são um ancião. Pelo contrário, ao apresentar-se assim como um ancião, é uma forma de falar que está em harmonia com seu humilde costume de não dizer seu nome. As três cartas têm expressões semelhantes próprias de João. Por exemplo, a expressão praticar a verdade, que encontramos também na boca de Cristo, uma expressão que se encontra no Antigo Testamento também, mas, se não me engano, não se encontram escritos dos demais apóstolos. Terminamos essa série das cartas católicas com a carta de Judas. Mateus e Marcos o chamam Tadeu. Lucas o chama Judas de Tiago. Eles chamaram Judas Tadeu pela tradição, assim unindo esses dois nomes, Tadeu e Judas. Ele foi escolhido por Jesus entre seus 12 apóstolos. Ele foi também, então, uma testemunha da vida de Jesus, já que viveu com ele mais de 3 anos. Na sua carta, Judas se apresenta como o servo, um servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, que é outro apóstolo. Ele se dirige aos eleitos amados em Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Exatamente, guardados para Jesus Cristo. Ele usa muitas imagens fortes para convencer seus leitores a mudar o que tem que mudar na sua vida. Isso faz pensar em Cristo, que frequentemente pregava com imagens, mas nessa carta, este aspecto é bem desenvolvido. Bom, então já vimos brevemente essas várias cartas. Se tiver alguma pergunta agora, pois podem apresentá-las. Padre José Maria, pelo que eu entendi... Um pouco mais forte, por favor. Pelo que eu entendi, as cartas de São Pedro, né? A primeira foi escrita, quer dizer, a inspiração, a autoria é de São Pedro, mas a escrita propriamente dita foi Silvano, e a segunda foi... eu esqueci agora. Irmão, foi distraído. Pode repetir um pouco a sua pergunta? Desculpe. Assim, eu estou dizendo, as cartas de São Pedro são inspiração dele, realmente ele é a testemunha, mas escrita mesmo, no modo de dizer, na primeira ele teve a ajuda de Silvano, e a segunda de quem? Desculpe, que eu me perdi. Que a segunda tem passagem em grego, né? Quem auxiliou ele para fazê-la? Sim, então não sabemos quem o auxiliou. Aí não
menciona seu nome, mas é muito provável que alguém o escreveu ou ajudou para poder escrever bem em grego. Certo. Não sabemos quem. Ok. Obrigado. Sim. Desculpe as pessoas que acabam de entrar, que não tinha visto que estavam lá seus nomes, desculpe-me. Mas bem-vindos. Alguma outra pergunta antes de passar ao último livro do Novo Testamento? Com confiança. Nada mais? Bom, então passamos ao livro do Apocalipse. Na revelação contida nesse livro do Apocalipse, vemos que foi algo que ele recebeu de Jesus Cristo, com a cooperação de um anjo. E nela, o autor se apresenta como o servo João, servo de Jesus Cristo. Excepcionalmente, aqui então, João dá seu nome. Seu nome é mencionado algumas vezes nesse livro. 2 vezes no capítulo 3, no capítulo 1, e uma vez no final do livro, no capítulo 22. A primeira palavra desse livro, que é revelação, traduz uma palavra grega, apocalipse, que precisamente significa revelação. Não significa outra coisa. Não, apocalipse em grego é traduzido por revelação. Então, a revelação recebida de nosso Senhor Jesus Cristo. João viu então essas visões que ele escreve e escutou essas profecias que escreveu nesse livro, por ordem do Senhor. Ele escreveu nesse livro como no final do primeiro século, segundo Irineu e Eusébio. Como o anjo pediu não acrescentar nada, nem tirar nada dessa revelação, sem dúvida, João foi atento a respeitar isso e não mudou nada. Assim, as alusões a passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento fazem parte dessa revelação que vem do alto e não são invenções de João. Ele não acrescentou coisas assim. Não. Isso mostra a harmonia desse livro último de todas as Santas Escrituras com o conjunto dos livros do Antigo e do Novo Testamento. E também por essa razão que é muito bom ter lido os outros livros do Novo Testamento antes de ler o livro do Apocalipse, senão muitas coisas não podemos entender. Enquanto temos lido os dois, Antigo e Novo Testamento, ainda se esclarecem muitas coisas. Então aí podemos ter confiança que esse livro profético, o único livro profético do Novo Testamento, é uma autêntica revelação que vem de nosso Senhor. Então, com esse livro admirável e misterioso, terminam os livros que fazem parte do Novo Testamento. Todos esses livros do Novo Testamento foram aceitos pela igreja, já usados na igreja desde o primeiro século. Toma um pouco mais de tempo para ser aceito o último livro, o livro do Apocalipse, porque é difícil de interpretar, então foi menos difundido, mas como foi escrito por um apóstolo, se considera que sim, faz parte da igreja apostólica e faz parte então da revelação pública confiada por Deus à sua igreja. Mais tarde, quando entraram mais discussões sobre certos livros da Bíblia, um concílio apresentou a lista completa
do Antigo e do Novo Testamento. Voltaremos a isso a próxima vez. E assim ficaram claramente definidos quais são os livros plenamente inspirados no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Com isso, termino a apresentação que queria comunicar-lhes, mas estou disponível a responder, se posso, a algumas perguntas. Padre, tá me ouvindo? Sim. A revelação do Apocalipse por São João foi algo de sonho? Como assim? Foram visões ou foram sonhos? Sim, então ele não foi um sonho, como aconteceu para São José, mas foi levado ele em êxtase, né? Então, na ação sobrenatural de Deus, que lhe permitia ver e escutar coisas que os demais não podiam ver nem escutar, né? Algo realmente que vem do alto. Certo, obrigada. De nada. Alguma outra pergunta? Aproveitem, não digo que necessariamente posso responder, mas vou tentar. Alguma outra coisa? Acho que perceberam que nesse conjunto de livros do Novo Testamento tem uma harmonia à base que está nos evangelhos e o que segue que dá um complemento excelentíssimo aos 4 evangelhos. Em particular, se mostra como procuraram viver a mensagem de Jesus Cristo, né, nos primeiros anos da igreja, e como também os apóstolos viveram o mandato de Jesus de evangelizar. Então se torna mais concreto o que Jesus anunciou e pediu, porque vemos como foi vivido por muitos dos seguidores de Jesus, sus fiéis, como vemos nos Atos Apóstolos, nas comunidades fundadas pelos apóstolos, que eram certamente comunidades admiráveis, mesmo se encontramos dificuldades e problemas, inclusive pecados, que os apóstolos procuraram corrigir nas suas cartas. E o Apocalipse, então, forma uma conclusão maravilhosa no capítulo 4, mas bem até o capítulo 3 são cartas a igrejas que existiam nesse tempo, as 7 igrejas, e a partir do capítulo 4 são profecias para o futuro, até a volta de Jesus na glória, quando estabelecerá plenamente o reino de Deus. Então percebemos toda uma harmonia no conjunto desses livros. E no Apocalipse, então, temos alguma apresentação sintética de muitas coisas que acontecem ao longo da história da igreja, e também certa descrição que inclui símbolos, descrição da Jerusalém Celeste, isso é, do reino de Deus, no final desse livro. Então, o cumprimento do projeto de Deus para os seres humanos. Uma coisa a qual é bom ser atentos na interpretação desse último livro é que sim, tem símbolos e ajudam muitas outras partes das Santas Escrituras a entendê-los, mas, como diz o documento do Magistério da Igreja, não tudo é simbólico no livro do Apocalipse. Então, cuidado. Bem, então com Padre, isso, vamos, a menos que Padre, alguma outra pergunta. não é pergunta, é só assim, no Apocalipse, o terceiro capítulo, por exemplo, Sim.
remonta para nós essa ideia de exame de consciência, não é? Porque quando se diz, por exemplo, que tem ouvidos, ouça. Sim, E exato. outra coisa, assim, eu falo de Jerusalém Celeste, no próprio Apocalipse também traduz para nós essa ideia de o nome da cidade, de meu Deus, que seria Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo do meu Deus. Sim. Então, é quando se escreve também, o anjo escreve para cada uma das igrejas. A ver, as últimas palavras, acho que não entendi, irmã. Así que era Jerusalém Celeste. E lá no Apocalipse tem como se fosse o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, Ah, que sim. desce do céu, vinda do meu Deus. E é por isso que se diz lá, que no Apocalipse tem, escreve também ao anjo da igreja e cita as igrejas, por exemplo, a igreja de Sardes, né? Ok. Sim, E eu eu vou sei, ir a isso no início do livro. isso, o capítulo, terceiro Ah, capítulo. sim, uma descrição geral no capítulo 1, que inclusive uma descrição de Jesus que apareceu a João. E depois no capítulo 2 e 3, 7 mensagens às 7 igrejas diferentes. Eram adaptadas à situação dessas igrejas, na qual Jesus usa uma linda pedagogia, depois de sublinhar algumas qualidades dessa igreja, fala de alguns defeitos que ele quer que essa igreja mude. Mas, claro, muito do que está nessas mensagens a igrejas, pois são mensagens que têm validez para nós, né? Segundo a situação de nossas comunidades e das pessoas. E algumas são válidas realmente para todos, né? Sim. Então, Revestir-se do homem novo, não é, padre? sim, exato. Ah, sim, por exemplo, na última carta, Jesus disse: Eu repreendo e educo os que eu amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele, e ele comigo. Então, na união de amor fraterno entre Jesus e nós. Isso se vive especialmente na união com Cristo na Santa Eucaristia. Agora, no final do livro, se querendo falar dos últimos tempos e da realização plena do plano de amor de Deus, se apresenta, então, o conjunto das pessoas eleitas, as pessoas salvas no reino de Deus, como uma grande cidade, uma exatamente a cidade santa, a Jerusalém Celeste. Isso, então, falando de cidade, é algo simbólico para evocar que estaremos juntos com Deus. Mas ele viu isso na sua visão, dizendo assim: Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para seu esposo. E depois descreve a visão que teve. É muito admirável encontrar no capítulo 21, o penúltimo capítulo do livro do Apocalipse. Mas a falar dessa cidade que ele vê como quadrangular, imensíssima, certamente expressa verdades admiráveis e profundíssimas com a ajuda dos símbolos que estão vistos por João. Espero que responda um pouco a sua pergunta. Sim, Alguma outra sim. coisa? Com confiança? Não? Está bem? Então terminamos glorificando a Jesus, seu Pai e nosso Pai, e também o Espírito Santo, que inspirou plenamente esses autores sagrados. Juntos, glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era Como no era no princípio, princípio, agora agora e Sempre, sempre. sempre. Amém. Amém. Bem, então,